Bom dia, pessoal. Hoje vamos iniciar mais uma disciplina na formação de vocês. Uma disciplina de extrema importância porque ela vai trazer para a gente esse conceito do que vem a ser ética, moral, quais são as condutas éticas, quais são os comportamentos previstos na nossa base profissional. Comportamento este que a gente, enquanto profissional de enfermagem, deve seguir ali uma linha de raciocínio que seja pautado pelos valores, os princípios éticos e morais, os quais determinam as nossas condutas e também o nosso comportamento enquanto cidadão e enquanto profissional. Então, a nossa aula de hoje são as bases legais da ética profissional e da moral nos relacionamentos humanos. E, claro, voltado para a área do trabalho. Eu sou professor formado pela Faculdade SESMAC do Sertão, graduação em enfermagem e pós-graduação pela Universidade FIC. Sou enfermeiro emergencista e intensivista, ajudando aqui na caminhada de vocês nessa formação profissional de cada um. Vamos começar então com os conceitos de ética e moral. Ética é a ciência do comportamento moral dos homens na sociedade, e ela deriva da união da consciência e preceitos morais. A ética, gente, ela não é simplesmente uma disciplina ou uma matéria que a gente estuda e não é um manual de instruções que diz como é que a gente deve se comportar ou o que é que a gente pode ou não pode fazer. A ética é mais que isso. Ela é um estilo de vida. A ética não é um local ou um espaço apropriado, mas ela é no contexto geral, além dos comportamentos adequados e as normas às quais a gente precisa seguir, a ética ela é mais ampla. Ela vem a ser uma ação, um comportamento e algumas condutas as quais a gente precisa observar durante a nossa prática profissional. Por isso que ela deriva da união da consciência e dos preceitos morais, porque não tem como a gente ser ético sem a gente buscar na nossa consciência, no nosso subjetivo, no nosso interior, essa perspectiva da ética. Então ela vem ela é mais intrínseca, ou seja, ela é profunda. Ela não nasce fora, no ambiente externo, ela nasce no interior de cada um. A ética, na verdade, é a personalidade com que cada um de nós lidamos com todas as situações da vida ou algumas situações específicas no trabalho, em casa, na rua, na nossa vida profissional e pessoal. E a moral? A moral é o conjunto de normas para o agir específico ou concreto. Conjunto de comportamentos e modo de agir que confere comportamento adequado de acordo com os valores da sociedade. A moral está contida nos códigos que tendem a regular o agir das pessoas e é algo subjetivo também. Então, a gente precisa entender e diferenciar esses conceitos de ética e moral. Enquanto eu falei para vocês que a ética é uma coisa subjetiva, a ética ela é um valor, ela é um princípio, ela é um comportamento, ou em um contexto geral, ela é o modo como agimos no nosso trabalho e na nossa casa. A moral ela já parte para a questão dos comportamentos individuais. Então, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo do como é que a gente deve se comportar na igreja. Então, quem é religioso, independente da religião, sabe que quando você chega na igreja tem todas aquelas regras, não é? A gente precisa se comportar bem, a gente precisa estar bem vestido, não pode estar com roupas decotadas ou
roupas mais curtas, a gente precisa se curvar, tem todo o ritual, todo o dogma que a gente cumpre quando entra na igreja, não é isso? Então a moral é exatamente isso, ela vai determinar um conjunto de regras, princípios e valores, os quais devem ser observados pelo indivíduo, e na nossa prática profissional a gente traz conosco esses princípios, esses valores morais para o nosso atendimento diário. A ética profissional, ela baseia-se em uma filosofia de valores compatíveis com a natureza e o fim de todo ser humano, ou seja, a finalidade do ser humano é ser ético. Por mais que às vezes o homem se desvie desse comportamento, mostrando um comportamento antiético, como por exemplo, cometendo alguma infração ou cometendo algum delito, mas a personalidade do homem, desde a nossa formação, desde a criação dos nossos pais, sempre foi para que a gente tivesse uma postura ética e uma postura flexível com relação aos nossos compromissos diários. Então, por isso, o agir da pessoa humana, ele está condicionado em duas premissas que são consideradas básicas. O que é o homem e para que o homem vive. Então, na verdade, a ética dentro da nossa profissão, ela quer nos questionar o seguinte: quem nós somos para a sociedade? Somos profissionais, mas também somos cidadãos. Às vezes nos colocamos no lugar do paciente, porque também nos tornamos pacientes. A gente adota determinadas posições no dia a dia. Horas a gente está como profissional, horas como paciente, horas como acompanhante, horas como cidadão e horas como autoridade. Então, o agir ético, ele passa por todas essas fases. Não importa se hoje eu estou como enfermeiro, se estou como técnico de enfermagem, se estou como paciente, o comportamento ético ele deve sempre reger a minha vida. Então, a ética dentro da nossa profissão, ela busca responder a esses questionamentos. O que é? Quem é o homem? Para que o homem vive? Por que ele trabalha? Como é o agir humano na vida em sociedade? Logo, toda capacitação científica ou técnica precisa estar em conexão com os princípios essenciais da ética. Então, veja só, não há, o que quer dizer essa última partezinha aí da citação? Não adianta eu ser um pesquisador, eu ser um profissional bem renomado, eu ter vários títulos e ser um estudioso, ter vários estudos ali publicados, vários artigos, se o que vai reger esse meu trabalho não for o comportamento ético e moral. Porque a gente sabe que existem muitos profissionais super-humanos, muito prestativos, que se colocam no lugar do outro, que são empáticos. Todos esses termos fazem parte do conceito da ética. Ser empático, se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro, tentar ajudar o outro, tudo isso são comportamentos éticos. Mas não adianta eu ser bem estudado, eu ter muitos estudos escritos, não adianta eu ter muitos títulos ou ser influente, se o que vai reger a minha vida não for o comportamento ético. Ou seja, se eu for sempre mal educado com as pessoas, se eu sempre destratar as pessoas, se eu não me colocar, não me posicionar no lugar do outro, não vai adiantar eu sei quem sou se o que vai reger a minha vida não forem esses valores éticos. E o que é a bioética? Ela é conhecida como a ciência que tem como objetivo indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida. Então, gente, aqui a bioética, ela envolve conceitos como, por exemplo, as polêmicas envolvendo as questões acerca da vida e da morte dos pacientes. Então, quando é que a gente usa a bioética? Quando o paciente, por exemplo, está diante de uma doença grave, terminal, em que
ele está ali sendo submetido a cuidados paliativos, ou seja, é um tratamento só para diminuir o sofrimento dele e a dor, a gente vai precisar agir com muita cautela e com muita ética nessa questão da finitude da vida. A gente vê muito nos centros de oncologia, os hospitais de câncer, onde os pacientes eles estão em estágio terminal, alguns deles, e o que vai precisar reger ali o atendimento daquele paciente é a bioética. Dentro desse conceito de bioética, a gente também chega em alguns outros conceitos muito polêmicos, como, por exemplo, o paciente em estágio terminal, a família pede para que o médico suspenda o tratamento e suspenda os dispositivos que mantêm a vida do paciente, porque a família não quer ver mais o paciente sofrer. Isso é uma questão que os profissionais de saúde se deparam quase que todos os dias, nos seus plantões diários, nas suas UTIs, porque a gente sabe que a finitude da vida, ela cabe ao Ser Supremo, não é? A Deus, quem está acima de todos nós, e que decide o momento de cada pessoa ir para diante dele. Vamos entender dessa maneira. A gente sempre busca a visão religiosa e espiritual para explicar Deus, para saber que Deus está sobre todos nós e que a bioética e a ética são valores que passam também pelo coração de Deus, porque Deus quer que a gente seja ético. Então, diante de um paciente que está no fim da vida, fica sempre aquela polêmica: vai tirar os aparelhos ou não vai? Então, é nessas questões que a gente envolve a bioética, tá certo? E claro que isso cabe muito diálogo, os profissionais médicos de enfermagem, do serviço de assistência social, conversar com a família e tentar ver qual é o melhor caminho para o paciente. Então, por que estudar ética, moral e bioética na nossa profissão de enfermagem? A discussão sobre esse tema torna-se cada vez mais frequente em todos os âmbitos da sociedade, em especial na saúde, pois com o advento das novas tecnologias, o surgimento de pesquisas experimentais em humanos, as constantes queixas de mau atendimento, passou-se então a refletir mais e melhor, de forma a questionar os limites e desafio das questões éticas. Então, o que foi que levou a ética a ser uma disciplina das ciências humanas e das ciências da saúde? É que simplesmente notou-se que alguns profissionais eles se desviavam dessa postura ética, dessa postura moral, atendendo mal o paciente, não se colocando no lugar dele, muitas denúncias ali de usuários, de clientes, pacientes, afirmando que foram mal atendidos. Então, isso é o que explica a importância da gente estudar a ética e a bioética na enfermagem. Nas próximas aulas, a gente vai conhecer de forma mais aprofundada o nosso Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. A gente vai estudar todo ele, bem detalhadamente, para a gente saber quais são as normas e as regras que vão reger a nossa profissão. E a ética na enfermagem? A enfermagem trabalha com vidas a todo momento, sendo uma profissão predominantemente humana. Então, a enfermagem é uma ciência das áreas da saúde, mas também das áreas humanas. Junto com assistência social, psicologia, fisioterapia, a enfermagem ela vem cuidar da vida humana, onde os seus cuidados e tratamentos eles devem e são baseados em ética e moral, como princípios básicos. Então, gente, não dá para ser enfermeiro ou técnico de enfermagem se não é ético. Não dá para pensar em atender o paciente, em se colocar no lugar do paciente, em ser humano, sem ser ético. Se a gente não é ético, então a gente precisa repensar a nossa postura, ou então repensar se o que a gente quer para a nossa vida é ser um profissional de enfermagem.
porque ser enfermeiro, ser técnico, é lidar com a dor do outro, e a gente não consegue lidar com a dor do outro se a gente não tem um compromisso ético e social com a vida dele. Com base nesse pensamento, esse autorzinho aí, Freitas, pressupõe um código moral único na enfermagem, em que o bem e o mal e o caminho a seguir estão previamente estabelecidos, marcado pelo respeito, pelos múltiplos códigos morais próprios a cada pessoa, pois esse bem e mal é relativo a cada situação. Então, segundo Freitas, gente, é importante que a enfermagem tenha um código de ética próprio, porque esse código de ética não vai ser um manualzinho de instruções, mas ele vai orientar algumas posturas, posicionamentos e tomadas de decisão que a gente precisa fazer enquanto profissional de enfermagem. E claro, o código de ética ele nos coloca diante de uma dualidade, ou seja, as escolhas entre o bem e o mal. Que a gente sabe que na nossa profissão existem muitas tomadas de decisão, a gente tem que decidir, tem sempre que estar decidindo alguma coisa, e muitas vezes essas decisões nos colocam diante do bem e do mal. Por exemplo, o profissional de enfermagem que for conivente com a prática de aborto e ajudar ou mesmo aconselhar ou oferecer alguma substância para que uma mulher aborte, claro, além de responder perante Deus, porque é um pecado muito hediondo, aquele profissional ele poderá responder de forma jurídica e legal, porque é proibido ser conivente com o ato de aborto, segundo o Código de Ética da gente. Então, diante disso, a gente vai ter que fazer escolhas, o bem ou o mal. Se a gente optar por ajudar uma pessoa a fazer um aborto, a gente vai estar diante do mal, vai estar escolhendo o mal. Mas se a gente, por outro lado, orientar, não faça isso, não procure algum meio para que você aborte, porque essa criança, ela não tem culpa de qualquer coisa ou de qualquer, por exemplo, dessa gravidez ter sido indesejada. Então vamos cuidar dessa gravidez, vamos fazer o pré-natal, vamos fazer os exames, vamos tomar as vacinas e vai ficar tudo bem. Então, veja, escolher. O que é que eu vou escolher para a minha vida profissional? Que eu faça o bem ou que eu traga um mal ou prejuízo às pessoas? Esse é o comportamento ético que a gente precisa sempre estar aí diferenciando. E a moral na enfermagem. As atitudes dos profissionais de enfermagem devem fundamentar-se nos valores da profissão e em seu código de ética, assegurando a promoção, proteção e recuperação da saúde e a reabilitação das pessoas. Desse modo, as decisões tomadas por esses profissionais devem ser norteadas por preceitos éticos e legais e o uso de autonomia. Então, Ogiso e Schmidt, eles já falavam isso, né, lá na década, no século passado, 1999. Eles já diziam que todo comportamento ético é para assegurar que o meu paciente ele venha a ter tudo que ele precisa para resolver o problema de saúde dele. E aí entra o conceito de integralidade. Professor, o que é integralidade? É um dos princípios do SUS. E a integralidade diz que o paciente ele tem que ter promoção da sua saúde, proteção à vida, recuperação da saúde, reabilitação, ou se já for uma doença terminal, cuidados paliativos. Então veja que a ética ela passa por todas as fases da nossa prática profissional. Desde aquelas ações de educação em saúde, por meio das palestras, até os grandes centros hospitalares, para tratar o paciente terminal, que está ali na finitude da vida. O comportamento ético ele passa por todas essas fases. E claro, ele vai aqui pautar também, no finalzinho da citação, a questão da autonomia. Precisamos ser autônomos, ou seja, a gente tem livre escolha, a gente decide o que quer fazer, quais escolhas tomar,
Mas essa autonomia ela tem que ser sempre pautada por meio de um princípio ético. E quais são os objetivos do comportamento ético no ofício da enfermagem brasileira? Primeiro, prestar um serviço adequado às normas pré-estabelecidas em seu código deodontológico. Então, deodontologia é a área da enfermagem que estuda exatamente a ética, os preceitos éticos, o que pode e o que não pode ser feito ali diante da nossa profissão. O segundo objetivo é o seguinte: pautar as ações da equipe de enfermagem no auxílio de suas escolhas, claro, tornando essa profissão mais autônoma. Também está associado à experiência da prática profissional, podendo oferecer ao profissional uma forma de assegurar aos usuários um cuidado seguro. A ética e a moral dentro da enfermagem, gente, é para fazer com que a gente não coloque em risco a vida do nosso paciente por meio de uma escolha errada. Entenderam? Esse é um dos objetivos da bioética e da moral. Uma escolha que eu possa levar a um dano ocasional ou permanente ao paciente. Então, por exemplo, eu sei que se eu estiver diante de um acidente ali de trânsito, eu vou me deparar com um motoqueiro que colidiu de frente com um carro e o motoqueiro ficou caído ali e ficou inconsciente. Eu sei que se eu chegar lá e movimentar, vocês vão ver isso na disciplina de urgência e emergência. Se eu movimentar aquele motoqueiro, eu vou acabar agravando as lesões dele, principalmente se ele teve lesão aqui na medula, não é? Lesão de medula, lesão de cérebro, traumatismo crânioencefálico. Se eu movimento ele de qualquer jeito, eu vou estar danificando ainda mais aquelas lesões e agravando o quadro dele. Então, o que é que eu preciso saber naquela hora? Que eu preciso chamar ajuda, chamar o suporte médico, que no caso seria o SAMU, que viesse com todo aquele aparato, com o colar cervical, com a prancha, e pudesse estabilizar esse paciente. Então veja que a ética ela passa pelas nossas decisões momentâneas, ou seja, se eu optar por fazer o procedimento correto, o meu paciente ele não vai ter um agravamento do seu quadro e muito menos ele vai ter menor risco de morte ali por causa de uma ação danosa cometida por nós mesmos, profissionais de saúde. Outros objetivos da ética e da bioética no contexto da enfermagem brasileira são os seguintes: promover aos usuários uma assistência pautada no respeito, na dignidade, na humanização do cuidado, evitando riscos e danos à saúde, atuando assim de forma a proporcionar um atendimento que resulte em promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. Percebam que aqui ele já traz de novo esse conceito de integralidade. Promover a saúde, prevenir doenças e agravos, recuperar ou reabilitar aquela pessoa que já teve alguma sequela em virtude de algum problema de saúde. E também dar uma melhor qualidade de vida ao paciente que está em fase de doença terminal. E a gente vê dentro desse terceiro objetivo, todos esses termos, o respeito, a dignidade, a benevolência, o se colocar no lugar do outro, que é a empatia, a humanização, evitar riscos e danos ao paciente, que seria ocasionar lesões, que a gente chama de iatrogenia. Então, todos esses termos, eles são coniventes com a ética profissional e deve sempre nortear as nossas ações enquanto profissionais da saúde. E o quarto objetivo, agir de maneira ética, seja de acordo com as normas e regulamentos das unidades, pela rotina do serviço, pelo conhecimento popular e não unicamente pelos instrumentos legais de ordem federal. Então, para poder eu agir de maneira ética, eu vou precisar observar alguns regulamentos e protocolos. Então, por exemplo, eu
Me formei para técnico de enfermagem, vou trabalhar num plantão hospitalar. Eu preciso observar quais são os protocolos daquela instituição. O que é que eu preciso fazer de manhã com os pacientes? Vem o banho, vem a medicação, vem... Desculpa, gente, eu estou meio rouco, porque o tempo vai mudando, vai ficando frio, e aí a gente acaba tendo essa rouquidão. Mas acredito que está dando para levar a aula aqui. Então, vamos lá, vamos voltar. Eu sei que quando eu chegar no meu plantão, eu vou ter protocolos, normas, rotinas a serem cumpridas. E a gente precisa deles para também facilitar a nossa prática profissional. Mas além dos protocolos, a gente também pode agir de forma ética, levando-se em consideração os conhecimentos populares, que a gente chama conhecimento empírico. É aquilo que o próprio paciente ou a própria comunidade traz para mim de conhecimento, por mais que não seja um conhecimento científico, que seja um conhecimento empírico ou popular, mas eu preciso valorizar esse conhecimento do meu paciente, que aquilo também vai ajudar e contribuir para a recuperação e para a saúde dele. Então é dessa forma que a gente age de forma ética, de forma moral e com princípios dentro da nossa profissão. Questãozinha de concurso para a gente debater. Eu não vou debater ela agora aqui nessa videoaula, que eu vou deixar para a gente debater no Meet e também no chat do WhatsApp. Vocês vão tentar ler essas questões e trazer para mim a resposta. Qual o gabarito dessas questões aqui sobre ética, bioética e moral? Aqui, ó, vemos outra questão. Essa é do Instituto Excelência da Prefeitura de Tombos, Minas Gerais. Questõezinhas bem recentes que o professor trouxe para vocês. Eu sempre gosto de estar trazendo questões de concurso, que é para a gente se preparando também para as seleções da vida. As seleções, quando a gente se formar, não é? Quando vocês tiverem o título de técnicos de enfermagem, vão prestar concursos e seleções e precisam estar atualizados e estudando para isso também. E uma outra questão, essa aqui é da banca Quadrix, que é uma banca muito parecida com a CESP. É uma banca de questões realmente difíceis. Claro que tem algumas questões mais ou menos, como essa que eu trouxe aqui para vocês, que pergunta assim: quanto à ética, as funções públicas e a ética no setor público, julgue o item. Os conceitos das palavras ética e moral não são sinônimos. Então, eu quero que vocês me digam se isso está certo ou se está errado. Ética e moral é sinônimo? Ética é a mesma coisa que moral ou não? Então, vocês vão pensar e trazer para mim essa resposta. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção de todos. E o professor estará por aqui para tirar dúvida de vocês. Tenham todos um bom dia, boa tarde e boa noite.